UFU, Canal Universitário de Fortaleza. O diferencial do curso de jornalismo da FGF é a qualidade e a disponibilidade de acesso. Qualidade porque temos professores capacitados que interagem com os alunos. Disponibilidade de acesso porque temos ao nosso alcance um canal de TV e uma web rádio com a grade de programação produzida por alunos de vários semestres, juntos com o mesmo objetivo, aprendendo na teoria e na prática essa linda profissão, que é o jornalismo. Alô, boa noite a todos. É um prazer estar aqui pela segunda vez aqui neste evento da InfoBrasil, que é uma realização do Instituto Atlântico, organizada pela A2 Comunicação. Atlântico, todos vocês sabem, é uma associação civil que atua nacionalmente e que tem como principal objetivo fornecer soluções científicas e tecnológicas. A A2, além de ser uma empresa que realiza eventos, é também, a partir deste ano, uma assessoria de comunicação. E a soma dessas competências é que faz com que a InfoBrasil seja, a partir de agora, uma marca que integra várias mídias. O evento InfoBrasil, a revista InfoBrasil, que hoje está sendo lançada oficialmente, o site, o endereço é bom registrar, imagino que todos conheçam, www.infobrasil.inf.br, o programa de rádio Momento InfoBrasil, em parceria com a Rádio Tempo, e o talk show Momento InfoBrasil na TV, que é o que essa gente está fazendo aqui, com uma parceria com a FGV TV, imagens cedidas para a TV Câmara, TV Assembleia e TVC. Eu vou começar, então, este segundo momento desse talk show, lembrando que ontem nós tivemos aqui uma entrevista com o vice-governador do Ceará, Francisco José Pinheiro, o subsecretário de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, William Brandt, e o presidente da FUNCAP, José Vitorino de Souza. Os convidados de hoje, eu já peço para que eles sentem aqui na mesa, do meu lado direito, são o senhor Cláudio de Almeida Loural, diretor de Pesquisa e Inovação da CPQD. Convido também o senhor Fernando de Carvalho Gomes, presidente da ETIS, Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará. E também o senhor Armando Trivelato, vice-presidente para a América Latina e o Caribe da Policom. Para entrevistá-los, eu convido Alice Ramos, jornalista, publicitária e publisher do site aliceramos.com. Convido também Jacílio Saraiva Leão Júnior, jornalista especializado em tecnologia, escreve para vários veículos, entre eles o jornal Valor Econômico, Information Week e Revista da Gol, né? O jornalista Luiz Henrique Campos, da editoria especial do jornal O Povo. O jornalista Ebenezer Fontenelle, editor do caderno Tecnologia do Diário do Nordeste. E o jornalista Flamínio Araripe, do Jornal da Ciência. Mas eu queria começar, aproveitando a oportunidade para colocar em discussão, a discussão em termos muito pragmáticos, e perguntar aos nossos entrevistados o que eles consideram ser o passo seguinte na área de tecnologia da informação. A gente fala muito em convergência de mídias, né, se discute isso em todos os campos, no próprio campo da mídia, no campo das empresas. A gente assiste a uma competição feroz das empresas de telecomunicações, cada dia mais assoladas pela concorrência selvagem de plataformas muito mais flexíveis, né? E o fato é que eu tenho a impressão que em qualquer plateia como essa aqui existe muito mais, digamos, pontos de interrogação do que certezas. Então, a pergunta que eu faria, que é uma pergunta genérica, justamente para a gente começar
esse bate-bola, depois os meus colegas ficam aí à vontade para perguntar, é o seguinte: qual é o próximo passo, na visão de vocês, no caso brasileiro, em que a gente tem ainda, obviamente, aquele enorme desafio de ampliar a base da inclusão digital, quer dizer, nós temos aí 20% mais ou menos da população com acesso à internet em casa, né, porque os nossos dados sequer incorporam os dados oficiais de uso da internet no trabalho. Mas, tudo bem, deixando esse ponto de lado, qual é o próximo passo? Começamos por aqui. Esse está funcionando? Tá. Bom, boa noite. Boa noite. Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é a escala de tempo em que a gente fala, né? Você estava falando da convergência, hoje é uma coisa na moda, etc., mas eu estou me recordando aqui, a primeira vez que eu me deparei com essa expressão, né? Isso deve ter mais ou menos uns 12, 13 anos. Quer dizer, está fazendo 10 anos agora que a Europa lançou chamava do livro verde, né? Ainda imaturo, sobre o conceito de convergência e como é que ele ia afetar essas coisas, foi exatamente em 1997. Então, quer dizer, a gente tem um atraso entre aquela inovação que está gestada em laboratório, etc., e o momento em que ela começa a se difundir em grande escala, né? Eu acho que o momento ainda vai ser de amadurecimento aqui desse conceito de convergência, principalmente para ser absorvido pelos diferentes atores que vão ganhar ou perder. É um jogo, não é absolutamente neutro, né? Você comentou da própria questão de mídia, essa coisa toda, isso não é um jogo neutro. Então, acho que o primeiro desafio imediato é essa consolidação, né? Enquanto vem, claro, em ambiente de laboratório, algumas coisas mais novas, quer dizer, toda essa ideia de semântica, de contexto, localização, é alguma coisa que tende a amadurecer e começar lentamente, né? Como o Brasil costuma reproduzir, né, ou pelo menos por causa da nossa desigualdade, ele absorver alguns conceitos de fora com um certo atraso, né? Acredito que essas mesmas coisas que a gente vê lá fora vão acabar aparecendo aqui, mas, de novo, aqui muito mais acentuadamente esse problema de conviver com o atendimento a uma grande maioria da população. Ok. Já para passar a bola para o Fernando, eu encaixaria uma segunda questão aí dentro dessa, que é o seguinte: muito se discute sobre a possibilidade da gente queimar etapas, quer dizer, às vezes na atividade brasileira, na situação brasileira, você tem alguma coisa que nem se resolveu. A primeira parte, a gente come a segunda e vai para a terceira. Você acha que isso pode acontecer nessa área? Sim, eu acho que aqui no contexto do estado do Ceará, a gente tem uma situação ainda um pouco mais desfavorável do que a situação do país, né? Quando você está falando de 20% de pessoas que acessam a internet no país, aqui a gente não chega a 10%. Então, já é uma situação desfavorável, né? Com respeito à inclusão dessas pessoas, como se fazer, qual é o próximo passo? Eu acho que esse próximo passo, sem dúvida, é universalizar banda larga no Estado. Claro, o conteúdo é fundamental, a gente está claramente interessado no conteúdo, né? Mas o carro não passa se não tem estrada. Então, a gente está pensando nessa infraestrutura. Eu acho que aqui no Estado, no nosso contexto, universalizar a banda larga é primordial. Com respeito à segunda pergunta, isso é factível, quer dizer, nós realmente vamos saltar etapas, né? Não poderia se pensar na universalização, senão com tecnologias novas, né? Hoje nós estamos pensando em universalizar, mas usando tecnologias, né, do tipo o IMAX, onde você consegue, a baixo custo, colocar banda larga num raio, numa cidade, né, num custo, por exemplo, de cada antena de menos de $6.000, o que não se conseguiria no passado. Quer dizer, se a gente tivesse tentado no passado, num custo altíssimo, colocar, por exemplo, fibra ótica no Estado, quer dizer, fazer
uma grande ramificação de fibra ótica, o custo teria sido alto e talvez não tivéssemos conseguido até agora. Mas agora o governo pode, mesmo o governo enquanto ente que chega onde as empresas não querem chegar, né, é possível para o governo fazer isso hoje. Temos tecnologias de alta disponibilidade, a gente não conseguia fazer isso antes, e com certeza lá naquele lugar onde talvez nem haja estrada, a gente pode chegar com banda larga, queimando etapas e utilizando o IMAX, o iMesh, por exemplo. Eu acho que é totalmente viável. Ok. Armando. Bem, desde o ponto de vista da Polycom, a gente acredita que o mercado atingiu um limite de maturidade, onde o goal era baixar custos. Tá? E a próxima onda, indo direto na tua pergunta, a próxima onda a gente acredita que são ganhos de produtividade. E ganhos de produtividade com processos paralelos de produção. Tá? Esse tipo de tecnologia já está disponível faz algum tempo. A gente acha que a próxima onda vai ser a incorporação dos processos das empresas, da tecnologia, do uso efetivo, da adoção da tecnologia nas empresas. Esse é o maior desafio que a gente tem, não só no Brasil, como de uma maneira global. Ok. Agora eu vou começar a rodada aqui pela Alice em ordem geográfica. Geográfica é bom. Boa noite. A minha pergunta vai para o senhor Armando Trivelato, vice-presidente mundial da Polycom para a América Latina e Caribe. Senhor Armando, a videoconferência no Brasil, ramo no qual a Polycom é líder, tem um share de mercado altamente respeitado a nível mundial, eu diria que ela não pegou como as outras tecnologias que surgiram, que vieram depois dela. Mas, levando em consideração o que o Marco falou, quando se fala em convergência de mídias, obviamente tem que se levar em conta essa parte. Então, a minha pergunta é, além da videoconferência, especificamente, quais são as inovações tecnológicas que a Polycom acrescentou a esse serviço e qual é, digamos, o diferencial que essas novas tecnologias trouxeram para a videoconferência? Tá muito bem. Eu vou responder essa pergunta em 3 etapas, fazendo primeiro uma resposta ao ponto de que a videoconferência não pegou. Eu gostaria até que ela fosse muito mais difundida, mas a realidade é que a América Latina e o Caribe hoje, eles crescem mais rápido do que qualquer região dentro do mundo Polycom, onde a gente é líder de mercado, com quase 50% do mercado. Essa é a região que mais cresce dentro do mundo Polycom, crescendo mais que a Ásia, que cresce muito mais que a gente em termos econômicos, né? Também acredito que se a questão de rede fosse mais transparente, estivesse mais difundida, se a teledensidade fosse maior, no Brasil a gente teria uma abrangência muito grande. Falando um pouco de novas tecnologias, a gente está lançando, e até referindo com a pergunta anterior, que a gente pode queimar etapas, vamos queimar etapas. Realmente, a gente passou de uma tecnologia de vídeo, que era CIF, e pulou toda uma geração para alta definição. Tá? Isso foi dado por uma questão de mercado, porque o mercado está pedindo mais detalhe nas conferências, porque o mercado quer ver, uma das aplicações que a gente tem muito forte é em medicina, e as cores são muito importantes, porque eu não sabia disso, mas eu assisti uma operação outro dia e o cirurgião disse, olha a cor do sangue, e a diferença na cor do sangue dá uma diferença no tipo de diagnóstico que ele pode dar ou do trabalho que ele tem que fazer naquela hora. Então, existe um interesse muito grande por parte do mercado em alta definição. Não só alta definição em vídeo, tá? Que a gente está falando em colocar 2 milhões de pontos na tela, como alta definição em voz
que é ter mais clareza para a gente poder estar competindo nesse mercado que hoje é global, trabalhando como se estivesse com as pessoas no mesmo lugar e com a infraestrutura de rede também. Esse é o avanço que a gente está trazendo. Esse tipo de avanço a gente está lançando no mercado agora, no mercado mundial. Ok. Jacílio? Tem um de mão aí. Boa noite. Tá ligado? Então, aproveitando esse viés de inovação que a Alice colocou, queria perguntar ao Cláudio o que é que o CPQD está fazendo lá na Europa hoje, que é um local onde todo mundo quer ir fazer negócios e trazer euros de lá. Eu queria saber quais são os negócios que o CPQD ou as pesquisas que ele está fazendo lá agora e quando ele chegou lá. Olha, eu acho que na Europa hoje não temos nada. Tá? O CPQD basicamente atua no mercado brasileiro, tivemos alguma presença nos Estados Unidos, mas hoje não estamos tão fortes, e em outros países da América Latina e África. Mas a ideia essencial é levar as tecnologias, muitas das tecnologias que a gente tinha colocado no mercado brasileiro também para fora. Tá? Por outro lado, os sistemas, principalmente na área de software, que são um investimento maciço que a gente fez, né? Os sistemas que desenvolvemos para o setor de telecomunicações, eles são adequados tanto a países, digamos, de dimensões e necessidades parecidas, quanto também aproveitando essa mesma plataforma para abrir espaço junto a outros setores, principalmente ligados também à utilidade, infraestrutura de serviços públicos. Né? Ok. Luiz Henrique? Boa noite a todos. Eu gostaria de perguntar ao Trivelato, aproveitando a experiência dele, quando ele me falou ali, passa 70% do seu ano viajando, para que ele fizesse uma análise de como está o mercado na América Latina, levando em conta que nos últimos 5 anos nós tivemos um processo geopolítico bastante complicado e que, de certa forma, poderia ter reflexo nos avanços na área de telecomunicações. Surpreendentemente, ele me disse que a América Latina é um continente que cresce mais do que a Ásia. Então, eu queria que ele fizesse um pouco, ele traçasse um pouco do cenário que a gente tem hoje em relação à América Latina no que diz respeito ao mercado de telecomunicação. Bem, essa é uma competição global, né? Os polos de tecnologia, eles competem entre si no mundo todo. Então, eu diria que a questão tecnologia, quando bem adotada, as empresas que adotam tecnologia são empresas líderes, que fazem o trabalho com menos custo. E é por isso que a América Latina cresce tanto, é por isso que, em termos de geopolítica, a coisa não é tão importante. Por exemplo, na China, que é claramente o maior país comunista hoje, a gente tem liderança de mercado também. A PDVSA, que é a empresa de petróleos da Venezuela, é grande cliente nosso e não é bom amigo dos Estados Unidos. A empresa é uma multinacional americana. O mercado cresce na América Latina mais ou menos no dobro da velocidade que ele cresce nos Estados Unidos. Mas porque também existe muito espaço para crescimento, porque as redes crescem muito, a adoção de IP está sendo muito alta e o custo está baixando muito. Então, tudo isso facilita para quem tem tecnologia de ponta para vender, trabalhar. Essa é a minha visão, pelo menos. Ok, Beneza. Algum dimensionamento em relação aos gastos com o uso de software proprietário? E se há planos de redução, quanto seria essa redução com a implementação do software livre na infraestrutura de tecnologia do Estado? Bom, o software livre, ele não é gratuito, né?
Antes de tudo, o software livre ele vem embutido com ele um custo, né? Que é um custo de serviços, é um custo, às vezes, da diminuição de produtividade, e ele também traz um custo, digamos, para as entidades que adotam o software livre, que é você não poder cobrar o que a gente chama de nível de serviço, quando se trata, porque software livre é serviço. Então, você não pode cobrar um nível de serviço, o que a gente conhece como SLA, né? Então, muitas vezes ocorre isso, ou seja, você não tem como contratar alguém e cobrar um software que já vem com a licença onde diz que quem está fornecendo o código não é responsável por nada que ocorrer com esse código. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por outro lado, muitas iniciativas de software livre merecem ser adotadas. A gente tem, por exemplo, hoje o BR Office, que é uma opção de Office, né, opção alternativa ao Office da Microsoft, e a gente já está implantando o BR Office, o que gera uma economia por volta de R$2 milhões, que é o que se paga de licenças de Office, né? Bom, isso porque o Office se mostrou, quer dizer, um software à altura do software da Microsoft, ou seja, o Office da Microsoft. Então, a gente realmente viu que não haveria uma diminuição de produtividade dentro do governo, então a gente está começando a incentivar esse... Hoje, na Companhia de Águas, na Secretaria de Saúde, na própria Secretaria de Planejamento, nós já temos o BR Office instalado na maioria das máquinas. Isso é verdade para 100% das máquinas da Companhia de Águas, da CAGES, e 100% das máquinas da Secretaria de Saúde. Outras iniciativas de software livre, por exemplo, principalmente quando ele é melhor do que o software não livre, como é o caso de servidores de mensagem eletrônica, por exemplo. Então, hoje, a maioria dos servidores de mensagem eletrônica do governo já são servidores com software livre, né? Então, eu acho que cada caso é um caso, a gente tem que analisar. Também, eu não posso, por exemplo, adotar toda a solução, porque, é o que eu falei, eu não posso cobrar nível de serviço à empresa que está me fornecendo, não há como, muitas vezes, não há como eu cobrar esse nível de serviço, não há como se cobrar multa, por exemplo, quando o serviço não é prestado. Então, preciso desses mecanismos no governo, senão o contrato com a empresa não é bem, digamos assim, a relação contratual não se faz de forma plena. Acaba a empresa não cumprindo tudo que está no contrato, você não tem... Já é muito difícil no governo você cobrar multa. Imagina se você não pode cobrar essa multa. Então, cada caso é um caso e merece ser estudado. Então, a gente tem feito isso. Existe um comitê estudando as políticas de software livre e qual software deve ser adotado ou não deve ser adotado. Ok, Flamínio. Boa noite. A pergunta é também para o Fernando Carvalho. Qual é o sentido de urgência do governo do Estado com relação ao funcionamento da Gigafor, que é a rede metropolitana de alta velocidade? E de que maneira se está pretendendo integrar a rede governamental e quais os prazos para disparar o contrato da Telemar está para vencer agora no meio do ano, e como ela se integra com a Gigafor? Bem, só uma pequena explicação antes do que é a Gigafor. A Gigafor é uma rede de 32 pares de cabos de fibra ótica que passa em Fortaleza nos órgãos do governo, mas passa também nas universidades e hospitais públicos. E essa rede é tão vasta em termos de vazão de bits, digamos assim, que se toda a demanda de Fortaleza hoje passasse por essa rede, ainda assim metade das fibras ficariam na sombra, não seriam usadas. Então, é uma rede vasta. Resolve o problema de banda larga, não só do governo, mas de outras entidades, principalmente as de ensino. Então, o governo faz parte do consórcio que gerencia essa rede, né? E a gente recentemente conseguiu resolver problemas que diz respeito à Secretaria de Infraestrutura, que existia uma demanda para cobrar a passagem dos cabos de fibra ótica, mas isso foi resolvido, o governo não vai cobrar isso. E o governo
quer influenciar no consórcio. Quer dizer, além de fazer parte, quer influenciar justamente para garantir aquilo que eu falei antes, de que haja um nível de serviço adequado ao governo. De cara, a gente vai entrar colocando essa rede para todas as escolas, são 140 escolas do estado, só na área metropolitana de Fortaleza, e a gente vai colocar a banda larga em todas as escolas usando isso. Mas, além disso, o HGF, Hospital Geral, a Escola de Saúde Pública, todos os campi do governo, ou seja, o gabinete do governador, onde fica ali próximo ao Iguatemi, o shopping Iguatemi, o Cambeba, onde fica a maioria das secretarias, todos esses pontos estão dentro dessa rede. Agora, como, por enquanto, a gente não pode cobrar esse nível de serviço, não há como hoje cobrar o nível de serviço, a gente não está colocando ainda a rede do governo, essa rede onde a gente exige garantia da empresa que está prestando o serviço, garantia de que vai funcionar, duplicação de acessos, se falhar uma rede, a gente tem sempre outra, um backup, né? E garantia de qualidade de serviço, ou seja, de QoS, né? O conhecido QoS, onde você garante que a banda, numa certa secretaria que exige, por exemplo, videoconferência, que a banda de videoconferência chegue lá. Então, isso não pode ainda ser cobrado na Gigafor. Mas, desde que isso seja possível, nós estamos tentando isso dentro do consórcio, nós iremos para essa rede Gigafor. Já estamos, inclusive, nas licitações que a gente está fazendo para a banda larga agora no governo, a gente já está levando em consideração que, no máximo em 2 anos, nós estaremos começando a migrar a rede do governo para a rede Gigafor. Ok. Antes de liberar aqui para os meus colegas perguntarem aleatoriamente, no sentido de não ser uma ordem rigorosa de posição, eu só queria fazer uma pergunta, não sei a quem direcionar exatamente, que envolve uma pequena historinha. Eu não conheço a realidade de Fortaleza e do Ceará em detalhe, mas vivo em Santa Catarina, trabalho em São Paulo, vivo em Santa Catarina, onde a gente frequenta lá uma cidadezinha que tem 2.000 habitantes, chamada Anitápolis, na Serra Catarinense. E lá tem o Açougue do Coelho. Pois bem, o Açougue do Coelho ele tem o sistema de código de barras para controle do estoque, para organização do seu cobrança do produto na boca do caixa, como milhares de supermercados, pequenos supermercados, pelo Brasil afora. No entanto, o que funciona no Açougue do Coelho é a caderneta da mulher do coelho. Certo? Ela tem uma caderneta que ela anota lá que o seu Chiquinho foi lá e levou 3 quilos de alcatra, né, ou um queijo, 2 litros de leite, 3 pães. E eu digo isso porque, às vezes, eu sinto que a discussão que a gente estabelece aqui é um pouco distante da realidade efetiva das pessoas. Né? Porque, mesmo que parte dessa tecnologia seja ofertada aos pequenos empresários, a quem está na ponta do comércio, né, na ponta do serviço, ela é uma caixa preta. Quer dizer, a pessoa não sabe, por exemplo, como é que você, usando, por exemplo, algum tipo de software de código de barras, você pode criar uma caderneta eletrônica. Tá certo? Porque quem desenha o modelo do código de barras jamais vai pensar que a caderneta ainda é um instrumento de cobrança efetiva nas pequenas cidades e nas pequenas comunidades. Então, a pergunta que eu faço é como é que é possível a gente, nesse sentido, as grandes empresas e as instituições governamentais buscarem essa aproximação em relação à vida real das pessoas. E aí eu deixo para quem se habilitar a responder. Bem, eu queria dizer que lá em casa também funciona a caderneta. Mas, basicamente, a gente tem alguns projetos com alguns governos de alguns países que visam exatamente isso, porque eu acho que essa é uma função onde eu tenho visto o desenvolvimento ser mais forte, é onde as 3 categorias vêm de mão dada: o empresário, o governo e a educação. Os grupos de ensino, tanto privado quanto público. E é tudo junto, essa que é a realidade. A gente tem os projetos, o CVT aqui foi um projeto que a gente fez na época da Picture Hotel, o CVT de Minas Gerais é um projeto atual, para que visa ganho de produtividade, de competitividade do próprio Estado, que é você formar
a mão de obra ou adaptar, incluir as pessoas que não têm acesso a essa tecnologia. A única maneira que eu vejo dessa inclusão, e aí vai de preparar o público, o povo, para um trabalho de alta produtividade ou para um trabalho de alta remuneração, é através de educação. Tá? Então, essa é a minha maneira de ver a coisa. Mas vem tudo junto, eu acho, e o governo é o facilitador, mas as empresas privadas participam, têm que participar, tem que ter incentivo para poder fazer esse trabalho, e na parte da educação a gente tem que formar essa massa crítica. Ok. Então, eu acho que a inclusão, né, vai passar, nesses próximos anos, por uma onda inclusiva, digamos, uma onda onde as pessoas vão sentir a necessidade de usar e de investir em tecnologia. Principalmente, estou falando das pessoas que hoje não têm acesso. Bom, claro que não basta a infraestrutura, a gente tem que pensar em conteúdo. Mas junto com isso, junto com essa convergência, vem muita coisa. Então, vem, por exemplo, TV digital, né? Eu acho que TV digital, imagine que nós estamos num país onde a gente tem 98% dos lares com TVs, ou seja, existem casas onde tem TVs e não tem TV e não tem televisão, por exemplo. Tem TV e não tem banheiro aqui no Brasil. Então, eu acho que a TV digital ela vem como um elemento fundamental, com interatividade, como um elemento fundamental para que haja essa inclusão, para que as pessoas não só usem a caderneta, né, mas também coloquem essa caderneta a seu serviço dentro de uma forma digital. Né? Então, eu acho que vem aí uma grande onda, nós já estamos começando, ela já está começando a chegar, e eu acho que as pessoas vão naturalmente sentir essa necessidade de se incluir. Claro, é necessário um programa de conteúdo, um programa social. A infraestrutura, a engenharia não basta, mas é necessária. E eu acho que isso vem naturalmente. Na verdade, as pessoas vão adquirir esse hábito. Eu vou fazer aqui vou contar uma historinha também. Historinha sempre ajuda. Então, eu concordo com tudo, eu acho que esse é o caminho natural, mas, ainda assim, eu acho que esse processo é muito lento. Né? Fazer com que, no fundo, você joga o custo dessa tecnologia para fazer uso dessa tecnologia para o usuário. Então, eu lembro da historinha, né? Que o Nicholas Carr conta no livro dele, lá, o IT Doesn't Matter, ou It Doesn't Matter, enfim, que, mais ou menos no início do século, as empresas tinham um VP de energia elétrica. Por quê? Porque aquela tecnologia era nova, né? Ela era muito importante, aquele negócio dava uma dor de cabeça, não tinha uma rede de distribuição, etc., né? E que, com a evolução da tecnologia, aquela função desapareceu, né? E ele, provocativamente, coloca como este o desafio da tecnologia. Então, é um paradoxo, né? Mas a tecnologia só vai realmente atingir, né, o açougue do coelho quando ela se tornar imperceptível. Mais ou menos como a interface que a gente tem hoje com o setor elétrico. Quer dizer, é um negócio extraordinário, a gente não percebe, mas a interface perfeita, né, é o interruptor. Você consegue interagir com um enorme sistema de geração, distribuição, etc., de energia com o interruptor. Eu me lembro de um cientista do MIT, que faleceu há poucos anos, acho que era o Michael Dertosos, e ele dizia exatamente isso. Quer dizer, é necessário um esforço muito maior do que se tem hoje para tornar a tecnologia tão simples que realmente ninguém nem perceba que ela está lá. Quer dizer, que aquele gesto de usar seja semelhante ao da caderneta. E isso vai levar um longo tempo e muita mudança na cabeça da gente, porque, né, quem trabalha com tecnologia tem essa tendência, né, de enfim, colocar aquela coisa em primeiro lugar, etc.
Mas eu gostei muito desse exemplo da energia elétrica por isso, porque levou muito tempo para a gente chegar à ideia da rede distribuída, do interruptor, etc. Né? Hoje, né, você consegue até bater palmas e acender luzes, apagar luzes, etc. Então, essa naturalidade, esse esforço, por exemplo, da interface natural, ele é extremamente difícil, é um desafio enorme para os pesquisadores. Né? A gente tem um projeto lá no CPQD que procura lidar com essas tecnologias para deficientes, etc. E tem coisa que a gente não consegue fazer, mesmo que queira, porque a maneira como se concebeu inicialmente o processo, como isso está evoluindo, ele é bem amarrado. Né? Então, vai levar algum tempo, mas o dia que você chegar lá e ela estiver usando algum dispositivo lá, que não seja mais o papel e o lápis, né? E ela não perceber essa transição com muita violência, esse dia a gente teve o resultado. Muito bem. As perguntas, então, dos nossos colegas aí, por favor. Eu queria aproveitar também e contar uma historinha para introduzir uma pergunta aqui. É rápido, certo? Certa vez eu fui fazer uma cobertura numa favela de Fortaleza e em uma casa paupérrima existia luz elétrica. E eu perguntei como é que ele fazia para pagar aquela luz, já que o que ele recebia para o sustento dele era ínfimo. E ele disse, simplesmente eu inovei, eu fiz um gato. Né? E aproveitando essa história, eu queria perguntar o seguinte, a gente sabe que um dos desafios da sociedade da informação é transformar conhecimento em valor para beneficiar o maior número de pessoas. Mas, para isso, você precisa inovar, você precisa de inovação. E, para se inovar, com exceção desse exemplo do gato, você precisa de recursos. Né? E eu queria saber, eu acho que é mais para o doutor Cláudio, mas quem quiser também pode fazer algum comentário, como é que vocês veem a cultura do nosso empresariado hoje com relação ao investimento em inovação? Os senhores acham que eles já estão percebendo essa possibilidade, como disse o doutor Armando, da próxima onda ser realmente a incorporação da tecnologia nas empresas, ou eles ainda estão um pouco refratários? Bom, uma das dificuldades que eu acho que a gente tem até para avaliar bem esse caso é que, por exemplo, o conceito de inovação, quando você vai medir isso economicamente, né? Por exemplo, a Pintec, o IBGE tem uma pesquisa anual de inovação, chama anual não, acho que é bienal, chamada Pintec. Né? Então, ela manda um questionário, etc. E tem vários quesitos. Quer dizer, até, por exemplo, trocar o seu parque de informática pode ser, dentro de algum dos quesitos, lá considerado como uma inovação, né? Dependendo de como ele... a que objetivos ele atendeu. Né? Então, acho que nós temos várias coisas para enxergar aí. Quer dizer, uma de investir. Né? Então, o investimento no Brasil passa por, sei lá, uma série de restrições macroeconômicas, então esse é um aspecto. E o outro é realmente investir em criar novos produtos, novas tecnologias, novos serviços, etc. E aí a discussão é interessante, porque se, por um lado, é verdade que a gente não investe tanto em tecnologia, e aí os fatores vão desde necessidade de recursos humanos, uma certa visão, realmente, como você falou, do empresariado, quer dizer, o país teve uma formação essencialmente mercantil na criação do seu capitalismo, enfim, mas e muito menos industrial, né, nesse sentido. Mas eu acho que temos também um outro aspecto, que há uma corrente até no governo que defende isso, por exemplo, no BNDES, etc., que é um lado da inovação em mercado que é absolutamente essencial para complementar. Né? Então, indústrias criativas, etc., né? que é uma coisa que o país tem um certo espaço, marcas. Né? Eu me lembro de né, voltar às historinhas, que elas ajudam realmente a fixar. O professor Barros de Castro, que é diretor do BNDES, uma vez, numa palestra, citava o caso de por que o BNDES, por exemplo, devia começar a financiar a questão de marcas, de colocação de produtos, como outra forma de inovação. E ele citava um artigo onde o autor, que é um sociólogo, acho que é alemão ou polonês, dizia o seguinte, quer dizer, feito um levantamento por que determinados
usuários compravam uma certa marca de carro alemã, houve respostas em vários questionários do tipo assim, por causa do ruído, né? Quer dizer, o som do motor deixava aquele consumidor particularmente satisfeito. Então, quer dizer, a gente tem um lado, que é o lado da inovação tecnológica, que é duro botar os engenheiros para trabalhar, etc. Mas a gente tem um outro lado que a gente tem que fazer concomitantemente, que é vestir esse produto, né? E aqui é um pouco depoimento de quem começou a carreira no tempo da substituição de importação, né? A gente tinha que fazer na marra um produto, né, igual para que a Cassex não deixasse importar o estrangeiro, e essa coisa mudou. Quer dizer, como a gente combinar esses dois fatores, que eu acho que é o grande desafio, o país está num ponto bom em termos de para discussão, etc. Mas eu acho que a gente precisa provocar mais debates, todo dia aparece, vamos inovar, etc. Mas lembre-se, isso aí tudo tem um custo. Quer dizer, se você tiver que botar dinheiro na inovação ou colocar no banco para render juro, o capitalista tem sua escolha definida, né, de antemão. Eu gostaria de perguntar ao professor Fernando Carvalho, mas antes eu preciso fazer um preâmbulo para poder explicar a razão da pergunta. O senhor falou em inclusão digital. Isso é uma palavra que todo mundo adora usar e, a meu ver, não só no Ceará, mas a nível de Brasil, não vamos nos estender tão longe, não existe e não vai existir nunca inclusão digital sem inclusão social. Porque não se pode colocar ou sonhar em colocar banda larga na casa de uma pessoa que, como meu colega disse aqui, para ter energia, ele faz um gato. Ok. Então, eu retorno ao nosso debate de ontem, aonde o vice-governador disse claramente, numa resposta ao meu colega Jacílio Saraiva, que o governo do Ceará não pretende fazer um porto digital, a exemplo do que existe em Recife. Depois ele disse que não tinha sido bem isso que ele tinha dito, mas está gravado e todo mundo que estava presente ouviu. Eu li aqui no texto que me passaram sobre os entrevistados que o senhor é presidente da ETICE, que é a empresa de tecnologia da informação do Ceará. Então, eu acho que a pergunta cai sob medida. Ao mesmo tempo que ele disse que o governo não vai criar esse porto digital em Fortaleza, ele disse também que o governo pretende induzir empresas de fora para vir para o Ceará. Ok. Mas, em outra pergunta, ele deixou muito claro que é propósito do governo fazer uma espécie, abre aspas, de reserva de mercado para que as compras do governo do Ceará sejam feitas nas empresas que estão no Ceará. Então, aí eu pergunto, de onde vai vir o dinheiro para a inclusão digital aqui no Ceará? Bem, antes de responder a sua pergunta, Alice, vou comentar um pouco aí o seu contexto, né? Bom, o Porto Digital foi uma iniciativa lá do governo em Pernambuco, né? Na cidade de Recife. Eles fizeram um empreendimento onde empresas incubadas, empresas já no mercado há muito tempo, se instalaram, né? Na verdade, existia lá na cidade do Recife uma infraestrutura antiga, abandonada, do porto de Recife, né? Então, o governo lá ele forneceu essa área para que as empresas se instalassem. E hoje, lá no centro do Recife, nessa área do porto, que hoje é chamado de Porto Digital, existem várias empresas de tecnologia instaladas. Isso aí foi
uma iniciativa já de médio prazo, não foi ontem. Isso aí é uma política já antiga lá em Recife. Muito bem. Acho que o vice-governador respondeu isso, porque aqui nós não temos um porto abandonado como eles tinham lá em Recife, né? Talvez a gente venha... Quer dizer, eu não estou vendo hoje aqui como o local onde essas empresas poderiam se instalar. Mas, com certeza, o governo está incentivando a vinda de empresas, né? Foi até citado a questão do offshore, onde a gente está tentando atrair empresas de países desenvolvidos, industrializados, para se instalarem aqui e para usufruir dos nossos recursos, principalmente recursos humanos, pessoas que são formadas aqui e que querem, quer dizer, e podem, né, empresas, né, também, que podem prestar serviços a empresas estrangeiras na área de tecnologia da informação. Para isso, o governador está indo agora, domingo, a Londres, a apresentar na Embaixada Brasileira para algumas empresas europeias, como Deutsche Bank e outras empresas, né, para tentar atraí-las para desenvolver o seu software e resolver outros problemas, né, que diz respeito à tecnologia da informação aqui em Fortaleza. Então, várias outras iniciativas também, como a formação de pessoas no ensino médio, que irão, a partir de julho, né, a partir do próximo semestre, aprender, ali, quando elas terminam o ensino médio, vão ter 800 horas de ensino voltado para a tecnologia da informação, o que culmina com a formação de milhares, mais do que 1.000 programadores Java. Não é que todos vão estar no mercado, mas os melhores certamente estarão. Então, isso também é uma iniciativa do governo. Então, a gente está tentando fechar, digamos assim, um ambiente de negócios para empresas brasileiras e estrangeiras que possam vir desenvolver software e realizar outras operações. Nós estamos aqui, geograficamente, numa posição estratégica, né? Fortaleza é a capital mais próxima da Europa, e, ao mesmo tempo, está numa distância razoável, no mesmo fuso horário de Nova York, por exemplo. Então, a gente tem alguma vantagem, né, com relação a outras cidades, e a gente quer usufruir dessa vantagem. Então, acho que o ambiente de negócios nessa área de TI está se formando. Bom, e a pergunta é de onde vem o recurso para inclusão digital. Eu não gosto muito dessa palavra, inclusão digital. Às vezes eu falo, mas eu também não gosto muito dela, não. Eu acho que o certo é a inclusão social. Inclusão digital é uma coisa meio esquisita. A gente quer incluir socialmente, né? De onde vem o recurso para isso? Bom, na verdade, os recursos são poucos. O Estado é pobre, não são grandes recursos. Mas a gente está tentando racionalizar ao máximo. Por exemplo, com atitudes, né? Recentemente houve, por exemplo, né, contando uma historinha, existia até o fim do ano passado uma licitação na praça para que fosse contratada uma empresa para fazer um serviço de outsourcing para o governo, né? Então, logo que nós assumimos, nós fomos ver a situação dessa licitação e vimos que dentro do próprio governo existia recursos de hardware, recursos de software para resolver esse problema do outsourcing. Quer dizer, só aí nós economizamos por baixo aí 8 milhões de reais. Ou seja, aí nós já temos em caixa 8 milhões de reais para começar a inclusão digital. Sem falar que tem outras iniciativas, quer dizer, existe um orçamento já pré-definido para isso, existe financiamento do Banco Mundial, inclusive uma operação de swap que está sendo realizada agora. Eu acho que a gente vai ter muito recurso. É uma grande oportunidade. Eu acho que as coisas estão se casando, o ambiente está se formando. E a reserva de mercado? A reserva de mercado, sim. Diante do mundo tá, entendi. Bom, ok. Existe uma promessa de campanha do governador Cid Gomes com respeitar os empresários locais. Isso é verdade. Se ninguém nega, ele mesmo fala isso de público, né? Então, o que se pretende não é favorecer empresas locais, é favorecer competências locais.
Favorecer até uma palavra forte. Na verdade, o que a gente quer é fazer onde haja competência local e ela seja melhor do que a competência externa, que ela seja aproveitada. Porque a gente viu que em épocas passadas, as empresas de fora, elas sim eram privilegiadas com respeito às empresas locais. Mesmo havendo a competência locais, elas estavam sendo esquecidas. Então, o que a gente quer dizer, olha, aqui nós temos se nós temos uma competência, essa competência pode concorrer, ela vai ser a escolhida. Habilita? Vai lá. Professor Fernando. Também. É o seguinte, o senhor falou sobre o Estado pobre, né, sobre que o senhor não gosta muito de falar de inclusão digital, mas de inclusão social. Eu queria saber do senhor como é que o governo, que sempre aparenta que ele está cortando custos, que está enxugando a máquina, como o senhor consegue ter uma TI forte, cortando custos, e já que o governo é novo, o que o governo vai jogar fora em termos de TI e o que ele precisa comprar para ele não ser pego de calças curtas em relação à TI também? Ok. Bom, como a maioria dos governos que assumiram agora, o governo também está passando por um período, ainda está passando por um período onde a gente pretende enxugar o máximo possível. Existiam excessos e o que se quer é cortar esses excessos, né? Então, o que é que na área de TI, o que é que deve ser feito, na verdade? Então, nós temos 2 grandes projetos estruturantes. O primeiro diz respeito à governança, ou seja, como é que o governo, não só o governador, mas o governo tem o Estado na mão, como é que ele pode tomar decisões acertadas com respeito aos dados, né? Então, para isso, existe um projeto estruturante, que é o projeto de integração de dados do governo. Então, o modelo que foi adotado ao longo do governo Tasso Gereissati foi um modelo totalmente descentralizado, né? A empresa de tecnologia passou de 360 empregados para 80 empregados. Então, houve um enxugamento, né? Não, isso não foi ruim, isso foi bom. Houve um enxugamento, a empresa ficou mais ágil, a empresa jogou a maioria desses 80 empregados nas pontas, nas secretarias. Ou seja, hoje a empresa talvez seja o organismo de governo que mais conhece como um todo o negócio do governo, porque as pessoas estão realmente na ponta. Então, o gestor, por exemplo, o gestor de TI, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Fazenda, etc., é um empregado da empresa. Então, a empresa conhece o negócio do governo. É por isso que ela se sustenta ainda hoje. Porque ela não se sustentaria se não fosse assim. Ou seja, não haveria nem como justificar. Mas, pelo fato da gente conhecer realmente o negócio do governo, talvez seja a entidade, como eu falei, que mais conhece o negócio do governo como um todo, né? Então, a gente pretende, né, fazer essa integração dos dados. O modelo é descentralizado. Até agora, cada secretaria tem o seu, né, essa é a desvantagem da descentralização, porque cada secretaria tem seu sistema e um não conversa com o outro. Se você for ao Detran, certamente você vai pegar 10 filas para obter sua carteira de motorista. Por quê? Porque cada uma fila é um banco de dados diferente que você vai ter que, de uma secretaria diferente, que você vai ter que alimentar ou consultar. Então, hoje, uma empresa que vai fazer uma licitação no governo, é pedido dessa empresa um dado, um certificado de adimplência que é fornecido pela Secretaria da Fazenda. Quer dizer, o próprio governo pede ao governo um dado, né? Quer dizer, totalmente desintegrados os bancos de dados do sistema. Então, essa é uma iniciativa. Nós vamos realmente investir nisso, ou seja, integrar dados. Nós estamos criando um modelo de middleware, quer dizer, o meio de campo para fazer isso, para que as secretarias conversem umas com as outras, né? Nós estamos desenvolvendo novos sistemas, principalmente o sistema de contabilidade, folha de pagamento, porque se encontra hoje num mainframe que tem 15 anos de idade, ou seja, em informática 15 anos, em TI 15 anos é uma eternidade, né? Então, imagine, eu não posso mais fazer upgrades, eu não tenho mais suporte da IBM,
Então, isso é urgente, isso tem que sair. Então, isso é um investimento que a gente vai fazer também. Por outro lado, para ser mais rápido, eu vou citar o que eu já tinha falado antes, que é a universalização do acesso à banda larga. A gente acha isso só não é suficiente, como a Alice falou, não adianta ter a banda larga lá e a pessoa não ter eletricidade na sua casa ou fazer um gato para usar a eletricidade. Acho que o papel do governo é levar, assim, a banda larga e oferecer um meio das pessoas que não podem pagar acessar a banda larga. Tem que ser universal mesmo, né? Eu acho que o papel do governo é isso, criar um ambiente para as empresas investirem, mas tem lugares lá no interior, lá naquele interior do interior, que a empresa não quer ir lá, porque não pode faturar. Eu acho que lá o governo tem que ir. Ok. 3 últimas perguntas. Pergunta para o senhor Cláudio do CPQD. Gostaria que o senhor comentasse sobre resultados da parceria do CPQD com o Instituto Atlântico aqui do Ceará. Bom, quer dizer, o Instituto Atlântico nasceu também até por uma iniciativa do CPQD, né? Junto com a Padtech, que era também uma empresa filha do CPQD. E a ideia era exatamente ter oportunidade de trazer um pouco dessa experiência que a gente tinha para nuclear, exatamente ter oportunidade de trazer um pouco dessa experiência que a gente tinha para nuclear aqui uma atividade na área de TI, principalmente TI. Quer dizer, hoje, com a convergência, também telecom e TI tem essa afinidade muito grande. A ideia que levou a essa geração também do núcleo aqui, levou também a dar uma característica mais, digamos, dar ao Instituto uma certa personalidade, né, para que não seja exclusivamente, digamos assim, uma filial, um espelho, né. Então, acho que ao longo aí desses últimos 3 anos, o Atlântico está ganhando a sua própria cara, ele está entrando em áreas e aplicações onde o CPQD é menos presente, né? Acho que sentido financeiro, essa discussão sobre outsourcing, etc., que acho que de manhã também já se passou. Então, o Instituto está ganhando, digamos, a sua personalidade, a sua identidade, e, independentemente disso, a gente tem alguns projetos de maior porte que envolvem as duas instituições, né? Acho que, principalmente no setor financeiro, acredito que seja aquele que a gente tem hoje mais trabalhos conjuntos, e é uma área onde o CPQD também não tinha experiência prévia, né? Então, ele sempre lembrar, talvez para quem não conhece, nós somos os descendentes mantivemos o nome, né? Mas do Centro de Pesquisa da Telebrás. Quer dizer, estamos aí há 10 anos como uma entidade autônoma, privada, etc. Mas a gente descende lá de todo aquele plano, né, que a Telebrás tinha, de criar tecnologia nacional. E o que a gente hoje está levando justamente é um pouco desse know-how também, não só para o setor de telecom, mas para outros segmentos, né? E o Atlântico tem sido muito importante para a gente chegar nesses outros segmentos, não tão tradicionais como aqueles que a gente trabalhava antes, né? Cláudio, a lei de inovação, de que maneira ela está sendo aproveitada como uma oportunidade para o CPQD? E de que maneira um Estado como o Ceará pode também se preparar para aproveitar esta lei como uma oportunidade? E, se me permitem, uma pergunta também para o Armando. O Ceará implantou a primeira rede de videoconferência no Brasil. Até está aqui na plateia o Sérgio Frota, que trabalhou nesse projeto, e essa rede está desligada porque foi montada uma estrutura de conectividade muito cara, para serviço da fibra óptica da Telemar, né? E que tecnologia existe para o atual governo pegar um atalho e botar isso para funcionar sem esse custo exorbitante? Bom, então, a gente recuperando a ideia da lei da inovação.
A lei da inovação, ela foi concebida muito mais como um instrumento, digamos assim, para que o governo facilitasse os seus mecanismos de transferência de resultados, de transferência de competência. Então, a ideia era tornar mais ágil a passagem de conhecimento da universidade para as empresas. Então, nesse sentido, né, o CPQD não pode se valer muito, a não ser via parcerias, que ele também já fazia, né? A ideia é que, por exemplo, na ponta, o empresário possa acessar o conhecimento da universidade com menos burocracia, contar com uma dedicação parcial de um professor, ou até permitir que um professor universitário monte a sua empresa com mais facilidade, etc., que na legislação tradicional é mais amarrada. Existem alguns outros benefícios, e esses aí são gerais para todas as empresas, que são de natureza fiscal, em termos de incentivos, descontos no imposto de renda, etc., que esses realmente eu acho que para os estados, para estados como o Ceará, são interessantes, mas talvez caiba notar também que, e é uma discussão que a gente está observando hoje em São Paulo, que os estados também estão procurando fazer sua legislação para inovação para que facilite exatamente esse processo de transferência. Talvez seja até um debate interessante como o Estado pode facilitar esse mecanismo de acesso das empresas ao conhecimento gerado nas universidades, institutos, etc., né, que são de propriedade do Estado. Uma pergunta muito boa, porque ontem, depois do evento aqui, eu estive conversando com o vice-governador e com o secretário de Ciência e Tecnologia, e eles fizeram a mesma pergunta. E, basicamente, a rede do CVT aqui, de Fortaleza, é uma rede, realmente, ela foi uma das primeiras redes de ensino à distância, visando a inclusão social, a inclusão digital também, mas ela é uma rede que ela é atual, porque, primeiro, ela não só é passível de upgrade, mas não é essa a solução que eu conversei da gente fazer, mas ela é uma rede que ela é integrável a toda a tecnologia que existe hoje, porque a gente tem um princípio de manter os estándares, os padrões. Então, o que hoje existe aqui se integra com o que hoje há de mais moderno também. Foi feito o compromisso ontem de avaliar a rede e de colocar essa rede para funcionar novamente. Em existindo rede física, ou seja, o acesso, a rede pode ser usada. As câmeras de videoconferência, o produto que está na ponta, ele pode ser utilizado exatamente como ele foi projetado. E também pode se integrar às diversas outras redes de videoconferência que também existe tanto no governo federal como no estadual. E eu ia inicialmente pedir que os nossos entrevistados chegassem à moral da história, que, no fundo, toda a história tem que ter uma moral, mas, em função do tempo, justamente, eu vou também tomar a liberdade de meter o meu pitaco aqui, dizendo o que eu enxergo como a moral dessa história que a gente está discutindo aqui hoje. Eu tenho a impressão que a gente tem na mão um instrumento muito importante de tecnologia da informação, que é usado só de 2 em 2 anos, e devia ser usado mais. É a urna eletrônica. Né? O país que desenvolveu a urna eletrônica mais eficiente do mundo ainda não desenvolveu instrumentos para permitir que a sociedade se manifeste em relação aos governos, a sua competência ou incompetência, aos escândalos que são seguidos e cada vez mais assombrosos, de modo a que o poder seja mais democrático. Né? Eu acho que o avanço da democracia é indiscutível, a tecnologia de informação é um instrumento nessa direção, né? Toda a lógica da internet é a lógica da democracia, é a lógica da participação, da descentralização, mas o fato é que em muitos estados, tem a impressão que aqui no Ceará não, sequer você consegue saber aonde está sendo gasto o dinheiro, porque você não tem as informações disponíveis, e quando as tem, essas informações nem sempre são confiáveis. Mais do que isso, a gente não consegue, entre uma eleição e outra,
tomar qualquer tipo de atitude em relação a parlamentares, governantes, autoridades que têm a responsabilidade de governar. Então, eu penso que a moral dessa história, e imagino que todo mundo concorda com isso aqui, é que não adianta apenas a tecnologia, e ela é muito importante. É necessário também saber que uso que a gente pode fazer dela, e até pelo debate que se estabeleceu aqui, está evidente o quanto que a gente tem que avançar. Então, se não tiver nenhuma objeção da mesa, né, eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos, pedir desculpas a quem não teve a pergunta formulada aqui, mas assegurar que ela será encaminhada a quem de direito, e convidar todos para estar aqui amanhã para mais uma dessas entrevistas. Muito obrigado e até.